Eu não sei se vocês viram que essa semana mais um banco foi liquidado. Inicialmente foi lá com o Banco Master, aí depois em janeiro veio o Banco Will e agora o Banco Pleno. E hoje a gente vai conversar sobre isso, o que é liquidação, onde entra o FGC e qual deve ser a estratégia para a gente usar com os nossos investimentos hoje, mas isso tudo sem alarmismo, sem uma teoria conspiratória, sem causar pânico, mas para trazer clareza. Meu nome é Maurício Leite, eu sou o seu planejador financeiro. Eu espero que você aprenda muita coisa nesse vídeo. Se isso acontecer, peço para você deixar seu like, para você compartilhar esse vídeo, para você se inscrever no canal, porque isso mostra para mim que vocês estão gostando, que vocês estão curtindo, e me dá mais forças ainda para continuar fazendo isso, que eu venho fazendo pelo menos 3 vezes por semana. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Então, em novembro, o Banco Master foi liquidado. E aí, o que é essa liquidação? Só para deixar claro, o que acontece de fato? O Banco Central ele determina que um banco não está mais em condições de continuar trabalhando, emprestando e tomando empréstimo. Lá em novembro, depois em janeiro, agora em fevereiro, tanto com o Banco Master, Banco Will e agora o Banco Pleno, eles foram liquidados pelo Banco Central e esse processo é extremamente organizado. O Banco Central ele intervém e ele assume o controle do banco para poder organizar tudo, ver tudo que ele tem de empréstimo, tudo que ele está devendo e tudo que ele deve receber, para poder organizar a casa e poder pagar os investidores e receber os seus credores. Então isso é extremamente organizado e comandado pelo Banco Central. O Banco Central ele intervém, liquida o banco, no sentido do banco não pode mais oferecer serviço algum. Então, a partir do momento que o banco é liquidado, quem comanda essa instituição é o Banco Central. E o Banco Central não fica com essa instituição para ele, não corre o risco do Banco Master, ou do Banco Pleno, ou do Banco Will voltar a atuar. Não, eles entram num processo de encerramento. Só que isso não pode ser feito de qualquer maneira, porque a gente está falando de milhões, talvez bilhões de reais, que não podem simplesmente deixar de sumir. Até porque quando o banco é liquidado, os investidores eles recebem seu dinheiro e os credores eles precisam continuar pagando também. Isso é um procedimento previsto na regulação. Então, a liquidação é quando uma instituição, que é o regulador, que no nosso caso é o Banco Central, ele atua sobre a instituição financeira e encerra todos os trabalhos. No primeiro momento, ele interrompe as operações, ele avalia quais são os ativos, quais são os passivos e organiza o fluxo de pagamento. Então é importante entender que existe uma diferença muito grande entre liquidação e caos. A liquidação é um encerramento extremamente organizado. Tá, eu já entendi o que é a liquidação, qual é o papel do Banco Central, por que ele é importante, o que ele faz, o que acontece em todo esse processo. Mas e o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito? Onde ele entra? Depois que o Banco Central ele avalia o que tem de ativo, o que tem de passivo, quais são os investidores e quanto cada um tem investido lá, vem o FGC para pagar esses investidores. Então, todo mundo que tem dinheiro nesses bancos, no Banco Pleno, agora, né, que vai começar aí, daqui a um tempo, o FGC começa a pagar, o Banco Will também, o Banco Master, o FGC já pagou mais de 80% dos investidores. Então, o FGC ele atua para pagar o valor que eles tinham nessa instituição no momento da liquidação. Então, o banco liquidou o seu investimento, seu CDB, ele para de render. E aí você recebe do FGC o último valor do seu investimento. Não é quanto você investiu, não é quanto que você ia resgatar se ele tivesse chegado no final. Foi quanto que ele está valendo naquele dia. E falar disso é importante. O FGC ele cobra títulos emitidos pelo banco. Então, se você tinha um CDB do Banco Pleno, se você tinha um LCI, um LCA do Banco Pleno, o FGC ele não cobre um fundo de investimento ou outras coisas que não são emitidas pela instituição financeira. É muito importante a gente ficar ligado no limite do FGC. O FGC cobre 250 mil por instituição financeira
e 1 milhão por CPF num prazo de 4 anos. Só que quando a gente fala 250 mil por instituição financeira, é importante você saber que se for um conglomerado, elas pertencerem ao mesmo grupo, por exemplo, o Banco Master e o Banco Will, você não tem 250 mil para cada um. Você tem 250 mil somando os dois, porque eles faziam parte do mesmo grupo. Quem respeita o limite do FGC consegue investir com mais tranquilidade. Sempre que você for investir num banco, principalmente se for um banco menor, toma cuidado, pesquisa se esse banco faz parte de algum conglomerado. Se você já ultrapassou o limite em algum banco desse conglomerado, para você ficar 100% coberto pelo FGC. E existe um custo para fazer essas liquidações, porque pensa comigo, vamos lá. O FGC, ele vai cobrir o valor que estava dos investidores. Só que como é que o FGC tem dinheiro? O FGC não é uma empresa, ela é sem fins lucrativos. Então como é que o FGC tem dinheiro em caixa para ressarcir os investidores? Todos os bancos pagam uma taxa ao FGC mensalmente. Bancos maiores pagam uma taxa maior ao FGC, bancos menores pagam uma taxa menor ao FGC, mas todo mundo tem que pagar mensalmente. E é esse dinheiro que o FGC tem em caixa para garantir a segurança do investidor. Então, quando um banco entra em liquidação e o FGC é acionado e precisa tirar dinheiro do caixa, essa capacidade do FGC de pagar fica menor, porque ele tem menos dinheiro em caixa. Então, o que acontece? Todos os bancos, inclusive os bancões, os grandões, Banco do Brasil, BTG, Itaú, Santander, Bradesco e a Caixa, eles precisam pagar um valor maior. Então, isso é cobrado de todos os bancos. Então, a liquidação de um banco, financeiramente, é ruim para todo o sistema financeiro. Por mais que isso não é sistêmico, por mais que isso não significa que o Brasil está em crise, por mais que isso não significa que o sistema financeiro vai ruir, são 3 bancos pequenos que o FGC consegue cobrir e isso vai ficar tudo bem. Então não precisa de desespero nesse momento. Só que você precisa entender que no momento que o sistema cobra mais do banco, porque o banco vai ter que dar uma taxa maior para cobrir esse rombo no FGC, o banco ele não joga para perder. Então, provavelmente, quem vai pagar isso é o lado mais fraco, que sou eu, é você. Então a gente pode ver, não é garantido, tá? Não estou aqui fazendo previsões ou qualquer coisa do tipo, mas a gente pode começar a ser espredado mais, que é nos seus investimentos, o banco pode cobrar uma porcentagem maior para fazer. A gente pode começar a ver taxas para empréstimo, financiamento maior, porque o banco precisa fazer esse dinheiro entrar para ele. Então existe esse risco na liquidação. Quando um banco é liquidado, e principalmente agora, que foram 3 em sequência, o FGC tem dinheiro para cobrir os 3, mas os outros bancos vão ter que pagar mais ao FGC, uma taxa um pouco maior até o fundo ter o seu caixa estruturado novamente, e isso deve ser repassado para a gente. E isso não significa que amanhã vai aparecer uma taxa nova, semana que vem vai aparecer outra taxa nova e o banco vai começar a colocar várias taxas em cima de você. Significa que ao longo do tempo isso deve ser distribuído para a gente, de forma que talvez você nem perceba, mas que tu vai pagar. E isso é só uma possibilidade. Se o Maurício fosse um banqueiro, dono de banco, eu passaria isso para os meus clientes. Não tenha dúvida disso. O banco ele não quer perder dinheiro. E isso não é uma previsão, é só uma lógica econômica. Isso é normal no sistema financeiro. Ou em qualquer outra empresa. Se a empresa tem um prejuízo, ela tem que cobrar de alguém. Você não pode achar que 100% do prejuízo de uma empresa ela vai guardar para ela. Ela vai tentar passar para outra esse prejuízo. Ou recuperar esse prejuízo de alguma forma, que é cobrando de quem compra dela. E isso tudo que está acontecendo representa uma crise sistêmica? Não, não representa. Isso são eventos pontuais
O sistema financeiro é regulado e o Banco Central ele atua para prevenir uma crise sistêmica. Então, esses bancos foram liquidados para evitar que o problema fique maior e isso possa se tornar uma crise sistêmica. Então, até o momento, não tem crise nenhuma no nosso sistema financeiro e ele continua funcionando normalmente. O que a gente vê de liquidação de banco ou de influenciadores falando que o sistema financeiro vai ruir, por enquanto é uma grande mentira. Não tem nada que indique isso. Eles estão só espalhando pânico. Então, até o momento, é crise sistêmica? Até o momento, não. E como você consegue se proteger na prática? Primeiro, fique dentro do limite do FGC. Você não pode investir, principalmente em instituições menores, um valor acima do limite do FGC, 250 mil por instituição, 1 milhão por CPF. Se você já tem mais do que 1 milhão investido, você precisa de uma estratégia um pouco mais elaborada para você ficar protegido o máximo possível. Mantenha os 250 mil em cada instituição para você ter a sua garantia ali do FGC. Diversifique entre as instituições, não procure apenas a melhor taxa, entenda onde você está colocando. Lembra que bancos menores, eles tendem a te dar uma taxa maior por um CDB ou por uma LCI, uma LCA. Então, quanto maior a taxa, provavelmente menos sólido é aquela instituição. O que aconteceu com o Banco Master é que chegou um momento que ele estava oferecendo 140% do CDI, 20% de rentabilidade. Eu vi gente pegando 26%, 27% de rentabilidade. Isso é um absurdo, sabe? É uma taxa extremamente elevada. Isso não é sustentável. Então, para de ganância. Para de ganância. Você pode acabar precisando do FGC. E lembra que o FGC tem as suas normas, tem todas as suas regras, só que as regras podem ser mudadas, e eu diria, inclusive, durante o jogo. Eu não me surpreenderia se daqui a um tempo sair uma notícia que o FGC mudou as regras para ressarcir. E se isso acontecer, não é um bom momento você estar arriscando o seu dinheiro sem saber qual vai ser a real garantia daqui a 1, 2 anos. Então eu pararia, se fosse você, de investir em bancos menores, procurando apenas rentabilidade, sem ver índice de Basileia, índice de mobilização, para saber se o banco está dando lucro ou não, para saber se é um banco consistente ou não. Não estou falando para você investir apenas em banco grande, bancão. Não, não é isso. Você pode investir em bancos menores. Só que uma análise em cima desses bancos é importante, porque eu não ficaria me segurando ao FGC nesse momento, depois de 3 liquidações seguidas. Tá? Ele tem capacidade, ele vai ressarcir, mas ele vai ressarcir até agora. A gente não sabe o que vai acontecer com ele mais para frente. Eu não estou falando que ele vai acabar, mas ele pode mudar as regras. E mudando as regras, a gente não sabe para onde que ele vai. Tá? Então, uma boa estratégia nesse momento é evita bancos menores. Você vê uma taxa muito alta, tá todo mundo oferecendo ali, tá 15% hoje, tá todo mundo oferecendo 15%. Se você vê um banco te oferecendo 18, 19, ou 120, 130, 140% do CDI, desconfia. Desconfia porque pode ter alguma coisa errada. Lembra que é aquela lei de risco-retorno. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno que ele vai te prometer. Então, se está prometendo taxa muito elevada, você está correndo um risco maior. E, nesse momento, um risco desnecessário. Lembra que o FGC ele tem que ser a sua proteção, não seu modelo de investimento. Então, pensa sempre nisso, principalmente nesse momento. Quando passar esse burburinho, essa bagunça do Banco Master acabar e virar apenas aquela conversa distante, você pode voltar a confiar mais você pode voltar a procurar essa rentabilidade maior confiando no FGC se nada mudou. Mas nesse momento a gente não sabe. Então, joga com segurança, sem usar o FGC como investimento,
apenas como proteção. E só para encerrar, eu quero falar que eu não estou aqui para trazer pânico, eu não estou aqui para falar que o sistema vai ruir, que você está correndo risco com o seu dinheiro no Brasil, que o Brasil está acabando, ou que o banco A ou que o banco B é ruim por qualquer motivo. Eu estou aqui para trazer clareza, trazer informação. Eu espero que você tenha entendido que a gente não está em crise, que o FGC existe, que o FGC te cobre, mas nesse momento não é interessante você investir no banco contando apenas com o FGC. Está no momento da gente ser um pouco mais cuidadoso, ter um pouco mais de atenção na hora de procurar o seu ativo, para não depender do FGC. Porque uma liquidação pode acontecer, só que uma boa estratégia evita que isso se torne um problema para você. E se você precisar de ajuda para conversar sobre algum banco, para ver se algum banco está saudável ou não, se você quiser conversar sobre a sua carteira de investimento, ou sobre qualquer outro assunto que envolva a sua vida financeira, eu peço para você comentar, para você deixar uma mensagem, que eu vou estar respondendo a todos. Afinal de contas, eu sou Maurício Leite, o seu planejador financeiro.